Terça-feira, 29 de outubro de 2024, no Fórum Mídias de hoje, eu vou falar, na verdade, de eleição nos Estados Unidos, que a gente está apenas há uma semana, 8 dias. Uma semana, terça-feira da semana que vem. Então, eu vou trazer aqui, eu vou explicando para vocês, a dupla que trabalha hoje com a Fórum, em parceria para a cobertura das eleições, foi a um jogo de futebol americano lá em Pittsburgh, na Pensilvânia, que é um estado decisivo, do lado de fora. Como o ingresso é muito caro, né, dos Pittsburgh Steelers, o ingresso custa, o preço menor, viu, é de $72, mas na média $423. Então, muita gente vê o jogo do lado de fora, acompanha o jogo do lado de fora, e aqui nesse dia o Donald Trump estava lá. Então, o que o Trump está usando, gente? É a campanha da testosterona. E eu estou dizendo isso aqui porque assim, a mídia brasileira não está cobrindo, na minha opinião, direito, né, a eleição dos Estados. É uma campanha da testosterona. Ele usou inteligência artificial no dia em que ele foi a esse jogo, que na verdade já foi há uma semana, e olha como ele se coloca aqui, né? O cara da testosterona. E aí ele foi assistir esse jogo, como se ele fosse um jogador do Philadelphia Steelers, porque os Steelers são muito populares. E aí ele foi ao estádio, né? Como fez o Bolsonaro muitas vezes aqui no Brasil. O Trump foi, assistiu o jogo. Esse é o estádio, né? Vocês viram ele gritando ali. Quer dizer, ele está fazendo uma campanha muito voltada para os eleitores homens, porque ele sabia que a Kamala Harris poderia ter vantagem entre as mulheres, então ele está fazendo uma campanha carregada de masculinidade. É como se fosse uma campanha anti-Me Too, aquele movimento das mulheres para denunciar assédio. E do lado de fora do estádio, do Steelers, lá em Pittsburgh, que é a maior cidade da Filadélfia, estavam o Mike Elk e o Fernando Cavalcante, que ao longo dessa semana a gente vai trazer informações dos dois, tanto aqui quanto no 11h30, sobre a eleição. Então, estavam lá fora, eles filmaram aqui as pessoas. E aqui tinha a campanha do Trump, né? O que eles aproveitaram? Aproveitaram o estádio. Muita coisa é feita lá nos Estados Unidos por comitês de ação política, que são empresários que se reúnem. Então, aqui estavam oferecendo brindes do Trump, mas não só isso, né? Curiosamente, o Trump, nessa reta final da campanha, gente, ele está usando muito os eventos de campanha para vender mercadoria. As pessoas falam, o Trump está promovendo a Bíblia, paga, é dinheiro para a campanha dele? Sim, mas não só. Porque ele cobra, viu, Melo? Ele cobra royalties de toda a mercadoria que leva o nome e a imagem dele. E vocês vão ver aqui, ó. O Fernando filmou aqui, do lado de fora do estádio, a promoção de uma criptomoeda que leva a imagem do Donald Trump. Essa aqui é a criptomoeda. All right, thank you. E aí o Michael vai perguntar para ela, essa moça não sabe nem direito o que é a criptomoeda, ela diz, você me pergunta de novo quando não estiver bêbado. What's that? Tell me. It's Trump's endorsed cryptocurrency. All right, and how does it work? I'm not sure. Ask me when I'm sober. E aí, depois, viu, Mela, depois que isso aconteceu, depois que se falou muito dessa criptomoeda, a CNBC, que é uma emissora, foi levantar e descobriu. O Trump embolsa 75% de todos os lucros da criptomoeda, mas não tem responsabilidade por ela. É um esquema de enriquecimento pessoal que ele está usando, como, de certa forma, a família Bolsonaro, ao longo de uma campanha eleitoral. The plans for the Republican... E aí o Michael que entrevistou esse casal aqui,
do lado de fora do estádio, porque também tinha gente pró-Kamala Harris, e esse casal, essas duas mulheres, estão procurando um lugar para morar, para se mudar, se o Trump for eleito. Are scary. Like, I feel like I need to find a new country to live in if he wins. Eu preciso achar um novo país para viver se ele vencer. Look at Italy. You can get a resident. You can buy property and get a. O casal, elas duas estão procurando a Itália e talvez Canadá ou Irlanda. A filha é muito grande, porque podem comprar propriedade para poder e ganhar cidadania italiana e se mudar, porque elas acreditam que vai haver uma grande perseguição aos casais do mesmo sexo nos Estados Unidos se o Trump vencer. So that would be a good place, in my opinion. Canada, if we could get in, I think the line would be too long to get into Canada. Yeah. So there's always Ireland also. We have a big concern if he gets in. Project 2025. Então, elas são muito preocupadas se ele porventura for eleito, com a possibilidade, então, de atacar, por exemplo, os direitos dos casais do mesmo sexo. E, nesse mesmo dia, ela descreve, né, que o Trump tinha estado na cidade onde nasceu o Arnold Palmer, que é esse jogador de golfe aqui, que aparece na foto do meio, né? E aí ele fez uma referência ao tamanho do órgão sexual. E as pessoas, porque... Não, gente, e tudo isso é pensado, é a campanha da masculinidade que o Trump está fazendo, a campanha da testosterona. Eu vou, inclusive, escrever um artigo sobre isso, daqui a pouco, usando essa ilustração, né? E isso aí tromba com o fato de que o Trump está usando praticamente um hino LGBT, que é o YMCA, aquela música do Village People, como o hino de sua campanha. Mas, assim, o que está acontecendo, o que essas eleitoras disseram para o Mike Elk do lado de fora do estádio... Where Arnold Palmer is from, talking about Arnold Palmer, nobody knew what he was talking about. I mean, he started focusing on the man's personal parts. Ela está dizendo que é uma loucura esse fato dele se referir sempre a essa questão do tamanho do pênis alheio, mas não é por acaso, gente, não é por acaso. E aí ela acredita que muitas mulheres nos Estados Unidos votarão na Kamala Harris escondida dos maridos. Olha só o retrocesso. I believe that there's a lot of people supporting Kamala who, because of the violence that Trump has caused, are afraid to say anything. Ela está dizendo que muitas mulheres estão com medo de se posicionar pró-Kamala Harris dentro de casa. Dentro de casa. E ela lembra que a mãe dela muitas vezes saía para votar sem dizer para o pai dela em quem ela iria votar. E isso é uma regressão inacreditável que está acontecendo nos Estados Unidos, Antônio Melo. Inacreditável. Queria agradecer aos dois nossos repórteres, eles estão acompanhando muito de perto a eleição lá em Pittsburgh, na Pensilvânia, que é o estado onde tudo vai ser decidido, o Mike Elk e o Fernando Cavalcante, e dizer que o Trump deu um tiro no pé no domingo, quando um apoiador dele, um humorista, fez um discurso, né? Fez uma piada de mau gosto, dizendo que Porto Rico, já escrevi sobre isso, está lá na revista Fórum, Porto Rico é uma ilha de lixo. E, assim, foi um grande tiro no pé, tipo a deputada que saiu perseguindo o homem aqui em São Paulo com uma arma na mão, que o bolsonarismo culpa pela derrota de 2022, embora não acredite que foi isso, mas foi um grande tiro no pé que a campanha do Trump se deu, faltando uma semana para... Os democratas estão contando muito com isso, porque existe uma grande população de boricuas, de porto-riquenhos, no estado da Pensilvânia, e quem sabe, oxalá, esse seja um motivo para uma virada da Kamala Harris. As coisas estão muito pau a pau, Antônio Melo.
Está sem áudio, Melo. Inclusive, em cima disso que você estava falando, do Trump estar ganhando dinheiro na eleição, eu fiz uma postagem, eu acho que semana passada, ou mais um tempo, mostrando que essa Bíblia lá do Trump, que além da Bíblia, do conteúdo normal da Bíblia em si, tem a declaração dos Estados Unidos, tem... Ele que vive criticando a China, ele está imprimindo essa Bíblia na China. A Bíblia chega para ele por, parece, $2 ou $3 cada uma, e ele está vendendo por $69, me parece, a Bíblia comum, mas assinada por ele a partir de $1.000. E ele está vendendo bastante. Ele para camuflar que não é com ele criou uma empresa para que, teoricamente, ele vendeu os direitos, né, da Bíblia do Trump. Só que a empresa é dele. Então, está aproveitando para ganhar um pouquinho mais de dinheiro às custas. Eles não perdem uma oportunidade. Né? É parecido com os daqui. Né? Agora, eu não vou falar de eleição, não. Eu vou falar, inclusive... Eu estou colocando o seu texto aqui. Quem quiser ver o texto do Melo, gente, eu acabei de publicar aqui o da Bíblia, né? O link da Bíblia está aqui, tá? Que é muito interessante, é muito legal. Eu tinha lido, né? Vai ao encontro do que a gente acabou de falar aqui. Enquanto o Melo também faz aí a sua apresentação, eu vou publicar o meu texto sobre o que aconteceu domingo no Madison Square Garden, que pode ser uma virada para a Kamala Harris. Vai lá, Melo. Isso aqui é uma matéria de hoje da Folha. Conselho Federal de Medicina acusa médica de difamação e pede indenização de R$100 mil. Eles pediram, além disso, a retirada Foi uma entrevista que ela deu ao ICL. A entrevista já está fora do ar. Vamos para o próximo. O Conselho pede uma indenização de R$100 mil em uma ação judicial contra a médica sanitarista Lígia Bahia, professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A entidade alega que a profissional deu declarações, aspas, falsas e difamatórias que causaram danos à honra objetiva do órgão. Segundo o documento, o que eles acusam esta fala aqui da médica. É ultra preocupante que o Conselho Federal de Medicina seja ocupado, digamos assim, politicamente, por posicionamentos políticos partidários muito claros, teria dito a professora na entrevista, segundo o trecho da ação movida. Quer dizer, o que irritou o Conselho Federal é que ela disse que o Conselho está ocupado politicamente por posicionamentos políticos partidários muito claros. Vamos para o próximo. Isso aqui é um documento do Conselho Federal de Medicina de abril de 2020, durante a pandemia. O Conselho Federal de Medicina emitiu um documento. Nesse documento, ele dizia, entre outras coisas, que a única estratégia reconhecida até o momento para prevenir a infecção é evitar a exposição ao vírus, e as pessoas devem ser aconselhadas a vários comportamentos que incluem lavar frequentemente as mãos, evitar tocar os olhos, o nariz e a boca com as mãos não limpas, evitar o contato próximo com as pessoas e cobrir a boca e o nariz com um antebraço ao tossir ou espirrar. Atenção para esse detalhe. Cobrir a boca e o nariz com o antebraço ao tossir ou espirrar. Também é altamente recomendado procurar atendimento médico imediatamente se tiver febre, tosse e dificuldade de respirar e compartilhar histórico de viagens com o profissional médico. Aqui no lado esquerdo, em cima, tem ali escrito máscara em vermelho. É que eu procurei a palavra máscara dentro do documento e não tinha. Você vê que eles falam que a pessoa tem que espirrar na mão, no antebraço, e tossir no antebraço.
por que eles não defendem máscara, porque o Bolsonaro não defendia máscara. Dizia que aquilo era frescura. Certo? Então, a máscara não tem. É a medida que o CFM fala para você sair com Covid tossindo e espirrando no seu antebraço. Certo? Era isso aí. Vamos para o próximo. Aqui ainda no mesmo documento, aqui está, inclusive, aí, eles falam que as medidas de contenção horizontal impostas, contenção horizontal é o afastamento, as pessoas ficarem em casa, evitarem sair às ruas, aquilo que o Bolsonaro também combatia, né? Então, ele fala, se as medidas de contenção horizontal foram impostas num primeiro momento para possibilitar um rebaixamento nos níveis de contágio, olha bem, nós estamos em abril de 2020, tinham morrido 1.500 pessoas, eu acho, no Brasil. Mas eles já estavam aqui, olha só aqui o que eu grifei mais para frente. Sabe que elas, as medidas de contenção horizontal, não podem durar indefinidamente, em razão de sua repercussão em outros aspectos da vida econômica e das relações sociais da comunidade, fator de estabilidade financeira e da saúde mental dos cidadãos. Ou seja, já estava dizendo, não podemos ficar muito tempo nessa situação de contenção horizontal, assim como defendia o Bolsonaro. Deixem de mimimi, vão para as ruas, é só uma gripezinha, não é? Aí vamos lá para o próximo. Olha só, aqui, olha aqui, ó. Aqui é uma visita do Conselho Federal de Medicina, está lá com a foto com o ídolo deles, o presidente Jair Bolsonaro, né? Aí está escrito, isso aqui é uma matéria do Brasil de Fato, como o Conselho de Medicina silenciou durante o negacionismo de Bolsonaro e abraçou a cloroquina. Eles não apenas silenciaram, eles apoiaram as medidas do Bolsonaro. Apoiaram. Disseram que os médicos poderiam, que era apenas uma relação médico-paciente. Cada médico é que deveria tomar atitude, sendo que a Organização Mundial da Saúde já afirmava que a cloroquina, a ivermectina, tudo aquilo era inútil, ineficaz contra a Covid, como ficou claro, né, depois. Próximo. Aqui é o kit Covid, que o Conselho Federal de Medicina não falou contra, disse, pelo contrário, que aquilo era do livre-arbítrio do médico, da relação médico-paciente, que apenas o médico deveria informar o paciente. Você imagina, o paciente chega para o médico desesperado e o médico fala, olha, eu vou lhe passar aqui uma medicação que eu acredito que seja boa, mas ela ainda não tem comprovação, mas eu acho que ela é eficaz. E o paciente vai discutir ali com o médico? Não, mas doutor, não vai. Não é? Então está na cara, apoiando. O kit Covid era um kit, para quem não se recorda, que indicava preventivamente, já que a pessoa consumir ivermectina, um remédio para vermes, a cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina para os pacientes, todos sabidamente ineficazes no combate à Covid-19. Quantas pessoas morreram tomando isso? Teve um hospital inteiro em São Paulo com idosos que estavam com esse tratamento, morreram quase todos. Vamos para o próximo. O Conselho Federal de Medicina diz que não mudará parecer sobre autonomia para receitar kit Covid. A declaração foi dada em audiência pública na Câmara dos Deputados. Mesmo sabidamente ineficaz, eles continuam insistindo com aquilo para não desagradar o presidente Jair Bolsonaro. Agora aqui, ó, temos, essa aqui é a Rosilane Rocha, segunda vice-presidenta da atual gestão do Conselho Federal de Medicina, e que participou e apoiou os atos golpistas de 8 de janeiro. Olha só ela lá, animada, né? No dia 8 de janeiro. Aqui, ela
ela é da chapa eleita este ano, formada por Rosilane e Sérgio Tamura, vai atuar no Conselho na gestão 2024 e 2029. Essa gestão de agora que está processando a médica Lígia Bahia, pedindo R$100 mil. Atualmente, Rosilane é a segunda vice-presidenta do Conselho. A gestão atual da CFM foi eleita em 2019 e desempenhou um papel fundamental de apoio à agenda da extrema-direita em diversos assuntos. Nos ataques golpistas de 8 de janeiro, enquanto estava como presidente interina do Conselho, ela era presidente interina do Conselho, Rosilane compartilhou nas redes sociais imagens da depredação com mensagens de apoio como "agora vai" e "perdeu Mané". Foi necessário que o Ministério Público Federal se manifestasse durante a pandemia contra o parecer do CFM, em processo movido pela Defensoria Pública da União. O Ministério Público Federal opina pela suspensão de norma que libera o uso, porque o CFM emitiu uma norma que liberava o uso dos médicos para o uso do kit Covid. Entendeu? Então, você veja bem, a médica, o que ela fez? Vamos voltar aqui ao último slide, fala por que ela está sendo processada por essa declaração. É ultra preocupante que o Conselho Federal de Medicina seja ocupado, digamos assim, politicamente, por posicionamentos políticos partidários muito claros. Há alguma mentira no que a doutora Lígia Bahia falou a respeito do Conselho Federal de Medicina? Ou é exatamente porque ela está falando a verdade que querem puni-la? Eu acho que fica aí a questão. É um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro absurdo. É isto. Por hoje. Microfone, Zé. Realmente absurdo, né? Lígia Bahia, uma médica que tem um prestígio muito grande entre os seus colegas, entre os médicos brasileiros. Tentativa de calar a Lígia Bahia. Clara, né? E o processo apenas sublinha, né? Se eles estão com tanto medo de uma fala não tem nada de especial, né? Ela apenas disse que havia um posicionamento político partidário ali. Nem entrou no mérito se o posicionamento era bom ou ruim, apenas era contra o posicionamento político partidário. Mas a gente sabe muito bem quantas mortes o Conselho Federal de Medicina pode ter sido parceiro ao liberar os médicos, mesmo contra a determinação da Organização Mundial da Saúde. Não é? Porque já havia uma comprovação de que esses medicamentos eram ineficazes. A sorte do Conselho Federal de Medicina é que os crimes de Bolsonaro lá e sua turma eram tantos, e não apenas em relação à Covid, que não foi feita uma apuração para ver se o apoio do Conselho ao consumo desses medicamentos que explodiram, né? A ivermectina vendeu não sei por quantos, era apenas ideológico. Não é? Porque é estranho. E é incrível, até hoje a extrema-direita continua vendendo kits de ivermectina nos Estados Unidos, preventivos. Aqui no Brasil foi importado, e o Trump mandou para cá milhões que ele não usou. A gente ficou com eles aqui. O Bolsonaro mandou o Exército fabricar também aqui, o laboratório. Né? Quanto custou isso? Isso aí é outra coisa que ele tem que pagar. É mais uma, tem muita coisa. Eu sempre penso nisso. Como é que pode um conselho de medicina
chegar numa hora dessa, porque os médicos, a gente sabe, a gente que passou, né? A maioria aqui dos adultos, todos nós vivemos o horror que era aquilo. Você imagina os médicos ali trabalhando naquelas condições terríveis, com as pessoas morrendo aos borbotões, e o Conselho de Medicina apoiando uma medicação ineficaz, dando declarações que a pessoa tem que tossir no braço, espirrar no antebraço, em vez de dizer claramente, apoiem o afastamento, só saiam de casa em última instância, usem sempre máscara de qualidade para evitar o contágio. Entendeu? Um comportamento anticientífico. E a gente viu ali golpista da vice-presidente do CFM, que não pode querer dizer agora que uma médica dizer que aquilo dali não é um posicionamento político partidário. Ela estava como presidente interina do CFM quando estava apoiando o golpe. Se isso não é posicionamento político partidário, eu não sei o que seja. É uma estratégia clássica, né, da extrema-direita, quer dizer que tudo aquilo que é contra os seus ditames e credos é ideologizar o debate, né? Você está fazendo uma questão ideológica, né? Tudo que é contra é a estratégia argumentativa tradicional dessa turma. Eles são a favor da liberdade completa de expressão. Quem bloqueia qualquer um deles é um ditador. Agora, não pode falar nada contra eles que eles querem censurar. Legal. Bom, então aí, né? O jornalismo é assim. Passou a eleição aqui no Brasil, agora a gente vai para a reta final da eleição dos Estados Unidos. A prioridade agora do jornalismo é a reta final. E vamos combinar, né? Para nós aqui, super importante, São Paulo, Rio, Salvador, Belo Horizonte, mas para o planeta Terra, a eleição dos Estados Unidos é um pouquinho mais importante, né, Azé? Porque é uma combinação. Acho que já não tem mais essa diferenciação, porque a extrema-direita ela está tão assim, ó, tão engatada, né? Que assim, a vitória do Trump certamente ajudaria muito aqui o Bolsonaro. E o Bolsonaro no que ele quer, que é deixar de ser inelegível, né? Você pode mexer os pauzinhos lá dentro do Congresso americano e, assim, a previsão de uma vitória do Trump com controle do Congresso total, Câmara e Senado, que é uma possibilidade, aí, nossa, vai haver 1 milhão de articulações dos bolsonaristas. E o judiciário também, né, Zé? O judiciário também, né? Então, comitês muito importantes do Congresso americano que podem colocar jogar um monte de coisa na máquina das relações com o Brasil, entendeu? Que podem resultar numa pressão muito forte sobre o governo brasileiro. E você está vendo, né, Mauro? O governo Lula deu, ainda que de uma maneira muito suave, eu acho que não foi suave, mas enfim, tem gente que diz que é suave, o governo Lula está se distanciando da China e da Rússia, né? Abandonou a Venezuela ao Deus dará, lá, jogou a Venezuela para os leões e se posicionando cada vez mais próximo dos Estados Unidos. Então, sabe-se lá o que vai rolar em função disso. Estratégia pode dar, como se dizia no passado, com os burros na água, né? Porque essa estratégia toda foi feita na pressuposição de que a Câmara venceria as eleições, né? Com Trump eleito. O Trump eleito vai haver mais pressão, e a gente já viu que o governo brasileiro é sujeito, né? É sujeito à pressão internacional, tanto que fez o que fez com a Venezuela. Pura pressão aqui, interna e externa sobre o Brasil, enfim. Amanhã tem mais Fórum Mídias, além de Antônio Melo, Luiz Carlos Azenha, volta o Ivan, lá de Berlim, amanhã. Ivan, Antônio, obrigado, viu, pela tua participação lá no debate sobre o Jogo do Bicho aí no Rio, com o Julinho. Foi um prazer. Você também entrou, legal. Estava ouvindo aqui bastante. Esse tema do Conselho Federal de Medicina eu vi ontem, mas não mergulhei, achei bem interessante mesmo você trazer. E a eleição dos Estados Unidos. Eu acompanho a eleição dos Estados Unidos pelo Fórum Mídia, aqui com a Zenha. Como eu acompanho, na verdade, você está fazendo bar e passo.
Obrigado, gente. Até amanhã. Valeu, até amanhã a todos.